Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Dileto e amado ouvinte, bom dia. Deus abençoe você, sua família e suas atividades no dia de hoje. Quero cumprimentar de modo muito especial nesta manhã nossos sacerdotes, os padres que também rezam com a oração da manhã, juntamente com toda a nossa família da oração da manhã aqui da Diocese de Formosa, e também os irmãos, amigos de tantos lugares que nos acompanham através das nossas mídias sociais. Dizer para você, sacerdote, o quanto é importante o seu ministério, o seu carinho para com Deus na Eucaristia. Padres abençoados, santos, que zelam com fervor pela missa bem celebrada, pela adoração fora da missa, pela acolhida dos fiéis, pela santificação dos mesmos, seja na direção espiritual, seja na confissão, na visita aos enfermos. A Igreja precisa de padres humildes e que buscam a santidade para defender a fé nesses tempos de turbulências. Muitos querem reconfigurar a Igreja num caminho que não é aquele traçado pelos apóstolos e pela tradição da Igreja. Aí, meu querido padre, Cristo precisa de você para ser esse instrumento vivo da transmissão da fé viva, dessa fé que nós recebemos no batismo e que somos, pela nossa ordenação, responsáveis pela nossa configuração a Cristo, em transmitir Cristo através da sua Igreja aos povos. A Eucaristia é tudo, e nela nós encontramos a força e o abastecimento espiritual para continuarmos a nossa lida, a nossa luta pelo reino de Deus. Dando sequência às nossas meditações sobre o tratado prático dos vícios e das virtudes da Beata Conchita, essas palavras bonitas, poderosas, muito fortes, que nosso Senhor comunicou ao seu coração. Hoje ela nos fala do vício da indiferença culpada. A indiferença procede da dissipação e da soberba. A frieza e a tibieza formam seu entorno. Chega a indiferença a congelar de tal modo o coração que nada é capaz de devolver-lhe a vida da graça. Esse vício horrível costuma juntar-se à infidelidade e à inconstância. Sua marca é a ingratidão. Uma alma pecadora tem remédio. Uma alma indiferente não tem remédio. A indiferença culpada é a rainha dos vícios. Conduz a alma à impenitência final e ao inferno. Almas pecadoras e até obstinadas chegam a converter-se num golpe de graça, mas almas indiferentes têm dentro de si uma surdez total, uma insensibilidade fatal por tudo que é divino, que se fecham por completo ao arrependimento e à graça. Chegam as almas a essa indiferença letal, coroa de todos os vícios, pelo caminho ladrilhado de pecados. Satanás as conduz pela mão até se tornarem indiferentes, passando pela soberba, luxúria e impureza, que são os vícios que mais arrefecem as almas, submergindo-as na fonte venenosa de uma gélida indiferença. A indiferença mata os sentimentos santos da alma, rouba-lhe a vida da graça e mergulha-a em águas tão profundas de onde jamais se permite sair. Certamente, não é essa a indiferença santa que ajuda a alma pura
a entregar-se totalmente à vontade divina. Pelo contrário, é uma indiferença maligna, brotada de um coração infame, manchado de todos os vícios. É o pecado que produz esse tipo de indiferença. Alimenta-a e fala crescer para matar a alma infeliz que traz em si. Nada de espiritual pode comover uma alma indiferente. Olhe os santos, sacramentos e tudo o que é divino através dos óculos embaraçados ou embaçados da indiferença. Não se aterroriza com as verdades eternas, nem se comove e derrete com a suavidade das minhas ternuras e dos meus sacrifícios. A soberba penetra na alma indiferente e senta num trono. Mesmo que o próprio Deus ficasse a seus pés, não conseguiria dissuadi-la por nada neste mundo. Que grande desordem existe dentro dessa gélida indiferença que nada é capaz de derreter, como as almas deveriam livrar-se dela. Ninguém acredita que a indiferença toma posse da alma repentinamente. Pelo contrário, mina a alma pouco a pouco por meio de vícios que chamamos pequenos e que não são, pelo respeito humano, pela comodidade, pela fraqueza e a delicadeza, pela debilidade e a fragilidade, pela inconstância e a covardia, pela ociosidade, pelo fastio, pela preguiça e a mentira, pelo cansaço e pela suscetibilidade, pelo fingimento, a hipocrisia e a dissipação, pelo sensualismo e por todos os demais vícios quando crescem em malícia e intensidade. Essa é a escada maldita pela qual a alma desgraçada chega até a indiferença. Quanta indiferença existe no mundo e quantos crimes conduz. O inferno regozija-se ao ver a indiferença religiosa espalhar-se pelo mundo. Não há outro remédio para a indiferença a não ser uma total reforma interior da alma, algo certamente difícil se não vier do céu em seu socorro uma torrente de graças especiais. Eu lembro quando ainda menino, eu perguntava meu avô, que era um homem de igreja, muito devoto, por que certas pessoas não participavam da igreja. E meu avô sempre dizia, porque eles são indiferentes. E depois ouvi muitas vezes meu bispo falar da indiferença religiosa, que sempre me preocupou. E depois, muitas vezes, no seminário, nos estudos, a gente tem contato com homilias, com escritos de bispos, de padres muito santos, de religiosos dos tempos antigos, ainda do Império Brasileiro, que já falava dessa peste, dessa doença da indiferença religiosa. Eu creio que você, prezado ouvinte, tem na sua família pessoas assim. Eu creio em Deus, mas vive como se Deus não existisse. Indiferente. Indiferente para com Deus, indiferente para com a igreja, indiferente para com os sacramentos e para com a virtude da religião. É um vício tremendo, extremamente perigoso, que nós sacerdotes devemos combater na nossa pregação e na catequese. Que Deus nos livre da indiferença, porque ela dói, ela machuca as nossas almas, como também fere a vontade de Deus e o coração do próprio Deus. Que o Senhor nos ajude também a tirar muitas pessoas da indiferença através de uma evangelização firme e de uma intercessão forte. Compartilho com você os versículos 3 e 4 do Salmo 30, que é a antífona de entrada da Santa Missa de hoje, que está no Missal. Sede o rochedo que me abriga,
a casa bem defendida que me salva. Sois minha fortaleza e minha rocha. Para a honra do vosso nome, vós me conduzistes e alimentastes. Aqui neste salmo nós podemos vislumbrar a alegria do salmista, que é profundamente unido ao mistério de Deus. Isso não tem preço. É aquele coração que saiu da indiferença e acolheu a presença de Deus em sua vida. Que o Senhor nos ajude a viver esta graça sem medida, que nunca nos distanciemos de Deus, que o nosso coração nunca se torne frio e indiferente a esse grande dom, a esse grande amor que é a presença real de Jesus na Eucaristia. Que você possa hoje fazer a sua adoração com fervor, com piedade e com muita devoção. Cristo te espera nos nossos altares, nos nossos tabernáculos, para que os seus joelhos lhe coloque diminuto para se levantar grande diante do Deus grande que nos ama e que nos salva. Assim seja. Senhor nosso Deus, livra-nos da indiferença, da falta de amor à Eucaristia, da falta de zelo pelas coisas santas de Deus. Toca, Senhor, o coração das pessoas que estão longe de Deus, que se dizem crer em Deus, mas não adoram, não confessam, não assistem à Santa Missa, não têm interesse pelas coisas santas da fé. Livra, Senhor, estas pessoas do fogo ardente do mal do inferno. Dai, Senhor, a nós, a Igreja, a força evangelizadora para levar Jesus, teu Filho, aos indiferentes e trazê-los à comunhão com teu mistério. Pai Santo, não deixe o nosso coração se esfriar. Não deixe o sacerdote também se esfriar no seu ministério, entrando nesse caminho tão difícil da indiferença. Dai-nos, Senhor, corações ardentes, afervorados, piedosos e devotos ao amor do teu Filho Jesus, que se nos alimenta com o pão e o vinho do altar e a sua palavra. Amém. O bom Deus te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma feliz e abençoada adoração para você e os seus, e até amanhã, se Deus quiser.